Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer essa mesa com a professora Nádia Luciane, que vai estar aqui fazendo a mediação juntamente com o Antônio, com o Luiz, que vão compartilhar conosco aqui essa experiência. Não posso deixar de agradecer também aos nossos apoiadores desse evento, para que a gente pudesse chegar ao quarto seminário e mostra de dança Dancep, um projeto que acontece dentro de uma escola pública, no qual a dança faz parte da formação dos nossos estudantes, a gente só tem conseguido graças a essas parcerias. Então, queria agradecer à Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, à Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná também. Queria agradecer à SET, né, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e agradecer à Unespar por essa parceria, principalmente com o Escritório de Relações Internacionais, ao programa de mestrado profissionalizante, mestrado em artes e em cinema também, o PIBID, que é um programa que a gente já tem uma parceria de longa data, e agradecer ao Teatro Guaíra, que também vem aí ao longo de muitos anos trilhando conosco pensar a dança, pensar a arte, para que a gente possa conversar um pouquinho e continuar crescendo a cada dia mais. E eu vou ter aqui a honra de ter a Nádia, a professora Nádia, que é diretora do Escritório de Relações Internacionais da Unespar, que vai fazer essa mediação aqui comigo. Tudo bem, Nádia? Tudo jóia. Obrigada pela recepção, Fernando. Acho que eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados, né, para conversar um pouquinho sobre a dança, sobre a arte e como fazer do mundo um mundo melhor através da arte. Então, o Antônio Interlandi, que é um grande, além de um grande amigo, é também ator, cantor, bailarino, formado pela Academia de Dança Clássica Princesa Grace de Mônaco e da Escola de Teatro Nacional de Chaillot, com Anita Klein. O Antônio estudou canto com Christiane Legrand, Pierre-Yves Duchesne e Jasmine Roy. No teatro, ele atuou em diversos espetáculos, dos quais Mauvaise Petite Blonde, de Pierre Notte, um monólogo criado por ele e apresentado esse ano no Festival de Avignon. Teve também algumas participações no cinema e na televisão, incluindo Funérailles, de Aduaca, presente no Festival de Cannes de 2002. Ele cantou com regência de vários regentes e escreveu e dirigiu vários espetáculos, dos quais Tchau, Amor e Tchau, com o pianista Mathieu Elfassi, que excursionou pelo Brasil. Com o escritor e dramaturgo René de Secati, ele criou Pasolini em forma de rosa, que também foi apresentado no Festival de Avignon em 2019. E o Luiz Bencart, também, além de um grande amigo, é ator, diretor e escritor brasileiro-alemão, residente em Londres. Ele é graduado em interpretação e direção, com mestrado em teatro contemporâneo, trabalhou como ator, diretor e escritor de teatro, ópera e filmes, e também já foi professor de teatro. Em 1998, criou a Tirso Theatre Company, com outros artistas, da qual ele é diretor artístico. Então, dando início a esse nosso bate-papo em cima dessa temática que a gente levantou, eu gostaria de colocar uma primeira pergunta, meio bate-bola, assim, para vocês responderem mais rápido, para depois a gente poder entrar num aspecto mais pessoal, individual de cada um. O que vocês acham, né? Pensando em saúde, bem-estar, educação, igualdade, crescimento responsável e sustentabilidade, de que forma as artes, o teatro e a dança podem contribuir para mover o mundo em direção a um futuro melhor? Como a arte pode contribuir com isso? Então, peço para o Antônio nos dar um panorama geral e depois o Luiz, por favor. Então, olá a todos, obrigado pelo convite. Realmente é uma questão vasta, né? Difícil assim da gente responder rapidamente, mas eu acho que, sobretudo, tanto a dança como o teatro, tudo isso é uma forma de comunicação, é um jeito de se comunicar com aquele que está na nossa frente, seja uma pessoa, 100 pessoas, 1000 pessoas, é um veículo artístico, mas de comunicação. Acho que principalmente é esse a palavra-chave. Então, talvez o tema do que for apresentado, né, o tema pode levar a pessoa a refletir diferentemente refletir de maneira diferente sobre como melhorar o mundo, né? Então, talvez todo um discurso, por exemplo, no caso da dança, que não há palavra, digamos, a dança mais
mais tradicional, onde não se fala no palco, né? Tradicional não é a palavra justa, mas, digamos, a dança crua e nua, esse tema de como o mundo ser melhor, como cuidar do planeta, como agir de maneira consciente, como se engajar numa vida sustentável, pode ser transmitido através da dança e tocar o público em outros pontos, que não aqueles com discurso político ou noticiário de televisão, ou de uma maneira tão direta. Quer dizer, o indireto da arte pode tocar uma parte mais delicada e mais sensível na cabeça de cada um. Então, acho que, assim, como começo, seria essa a ideia de como a arte pode contribuir para toda essa temática que você acabou de citar aí. Luiz, obrigada, Antônio, obrigada por essa visão tão clara de qual é o nosso papel nesse mundo. Então, eu concordo com o Antônio, eu acredito que a questão é muito abrangente, tem várias respostas e dá para adentrarmos em muitas discussões aqui. Para tornar a coisa rápida, não que eu seja rápido, eu sou muito prolixo e eu adoro falar, né, Nádia? Eu citaria um versinho do Caetano Veloso, né, que quando ele fala assim, da loucura do ator, quando torna-se em flor sob as luzes no palco. E já é uma homenagem a você. Então, a nossa questão principal é a sensibilização da pessoa, do ser humano, para com a arte. Não importa se ele vai ser o maior bailarino ou o maior ator do mundo, mas que a arte, de alguma forma, toque-o, transforme-o, modifique-o e torne um cidadão melhor. Esse é um ponto que, para mim, é primordial. Se o cidadão não é sensibilizado pela arte, ele não é sensibilizado pela dor do vizinho dele, ele não é sensibilizado pelo que está acontecendo no mundo em volta dele. E daí nos tornamos pessoas lá de trás, lá das cavernas mesmo. Então, o experimentar a arte, não importa se você vai ser engenheiro, se você vai ser a pessoa que cuida da administração do barro, o que seja, mas o experimentar a arte é essencial na vida de qualquer criança, adolescente, adulto. E até o que eu acho o tema um pouco errado, mas a terceira idade, né? Se não importa a idade quando você experimenta a arte, o importante é que ela o modifique, o importante é que ela o sensibilize. Eu acho que o mais fundamental disso, porque daí inclui a saúde mental, a saúde física, todas as experimentações, daí vem para a sustentabilidade, vem todas essas questões que você colocou. Eu penso que esse é o início. Maravilha. Nossa, que maravilha, né, Nádia? E a gente começar já a nossa conversa falando de sensibilidade, de afeto, eu acho que seria a base primordial para nós pensarmos qualquer processo, seja educativo, processo de conexão entre as diferentes culturas, né? A sensibilidade, ela é o primeiro elo humano, né? Se a gente for pegar aí, quando o ser humano ele vem ao mundo, a sensibilidade é que rege esse processo de comunicação, né? O Antônio ele trouxe essa questão da comunicação dentro das artes, né? E a gente pode pensar que a comunicação e a sensibilidade são veículos fundamentais para a gente pensar a própria formação humana, em diferentes aspectos, né? Até o Luiz trouxe a questão da saúde. Eu diria também a saúde do espírito, da alma, né? De pensar que a saúde, ela está contida em tudo, né, Luiz? Em todos os processos de desenvolvimento. Eu queria aproveitar, como a gente tem aqui dois contextos, né? O Antônio morando na França e o Luiz morando na Inglaterra, eu e a Nádia aqui no Brasil, é bem interessante para os nossos estudantes, né? Para os nossos professores, professoras e para os artistas que vão prestigiar
essa nossa conversa, estão conversando conosco aqui, é entender um pouquinho desse contexto de onde vocês falam também. Então, Antônio, eu estava pensando aqui em que situação atual das artes aí na França e de sua participação no festival eu acho que é Avignon, meu francês está um pouquinho enroscado aqui, e de como os festivais, artistas e os eventos como esse podem ajudar a mover o mundo. Bom, é difícil, assim, a gente se pronunciar de uma maneira lúcida agora, porque nós estamos saindo de quase 2 anos sem apresentações. Vamos dizer assim, colocando a situação do Covid de lado, se isso é possível, o Festival de Avignon é um dos festivais mais importantes de teatro, né, no mundo, tem a particularidade que ele reúne realmente muita gente. Um festival, assim, este ano não, foi um pouco menos, mas digamos que a média geral do Festival de Avignon são 1.600 espetáculos por dia. 1.600 por dia durante um mês. As apresentações são todos os dias, uma vez menos, 6 dias por semana. Então, isso permite uma marmita, assim, de tudo de bom e tudo de ruim também. Mas isso é uma coisa interessante em Avignon, é que a seleção, cada teatro faz a sua própria seleção. Não existe uma curadoria geral, eu estou falando do Avignon Off, né? Não do Avignon In, que são bem menos, são 15, 20 espetáculos, é um outro esquema. Mas, então, só o fato dessa falta de curadoria mais assim, censora ou mais taxativa, é bom porque acontece de tudo. E então, se a gente volta para o tema da comunicação, a comunicação é muito mais larga. Quer dizer, tem muita porcaria, né? A gente tem que selecionar um pouco o que... Mas é bom ver coisas ruins, porque a gente se educa desse jeito, né? Talvez o que é ruim para mim não é para o vizinho, mas enfim, eu vou fazendo a minha cabeça aí desse jeito. Mas então, isso traz o fato que para os artistas, né, para os atores, para os técnicos, todo mundo tem Avignon, é um nível de cansaço assim muito extremo. Então, isso faz também com que a gente deixe de lado um pouco o supérfluo. Passar um mês em Avignon nesse ritmo, porque não é só fazer o espetáculo, a gente tem que defender o espetáculo também, e tem a possibilidade de encontrar com a imprensa, e são encontros entre a classe artística também, que é muito importante. Avignon, assim, são 24 horas realmente non-stop por dia dessa atividade toda. E isso faz com que a gente deixe um pouquinho de lado o supérfluo e que a gente possa, assim, a atividade artística fica um pouquinho mais depurada. E isso é bom para a saúde mental do ator, né? Eu estou falando do lado de cá, de quem está trabalhando no festival mesmo, porque a gente sai de lá esgotado, mas com muita coisa acrescentada. Então, eu desviei um pouco da sua pergunta, que eu fui mais geral com relação ao festival, mas eu acho que o importante deste festival em particular é o caráter de intensidade. Se a gente voltar para o lado francês, os festivais, tem vários festivais de teatro na França, de menos porte, é o que permite a arte teatral, sobretudo, e de dança também, a continuar, mas, sobretudo, de uma forma descentralizada. Foi uma preocupação na França, há vários anos atrás, a que os eventos artísticos se descolassem de Paris, não fosse só Paris o centro do mundo e da França. Teve essa preocupação de que a arte se descentralizasse, é esse mesmo termo que eles falam. Então, foram construídos muitos teatros em cidades pequenas, teatro moderno que são de multiuso, né? Tem a biblioteca, que é junto com o lugar onde a criançada tem aula de dança, que é junto com o lugar onde talvez tenha um ateliê de escritura, que é o próprio teatro onde as pessoas se apresentam. Então, isso permitiu que o número de teatros na cidade aumentasse muito. Então, essa descentralização foi muito boa para a saúde artística do país, né? E isso, os vários festivais permitem a que isso continue se alimentando, né? É um pouco a característica do país, que é de realmente a circulação das peças entre as cidades.
Luiz, você sabe que eu fiquei curioso agora, fazendo essa ponte ali com essa relação que o Antônio tem ali na França, e essa relação aí na Inglaterra também. Se na Inglaterra você tem esse circuito de descentralização também, ou você Então, tem as coisas mais voltadas em Londres? Então, eu acredito assim que a Inglaterra tem alguns pontos que são interessantes que são descentralizados e que tem alguns lugares. Por exemplo, eu nunca estive em Avignon, adoraria estar, vou ficar no pé do Antônio agora, Antônio, porque a gente vai trabalhar junto, fazendo uma coprodução Inglaterra-França, e vamos para a Escócia juntos. Eu acho que aqui no Reino Unido, né, o ponto principal comparado a Avignon seria o Festival de Teatro de Edinburgh, no qual eu tive presente com o espetáculo que eu dirigi, que é Frida Kahlo, Viva la Vida, um espetáculo sobre a artista mexicana Frida Kahlo. Quando falávamos de sensibilidade ainda, ligando isso, né, Fernando, eu acredito que uma das coisas fundamentais da sensibilidade, e o artista a sensibilidade é como uma pedra preciosa bruta, que você vai lapidando, e é daquilo que você vê, como diz o Antônio, e tem um pontinho que eu discordo dele, eu vejo coisa boa. Se eu vou ver coisa ruim, eu levanto e saio. Eu passei da idade de ver coisa ruim, sabe? Eu sou tão chato quanto era a Bárbara. Porque se eu não tenho mais tempo nem saúde, me incomoda, me irrita. Então, o que acontece? E acredito, porque eu, dentro das pessoas muito importantes da minha formação, tinha uma pessoa que dizia assim: você é aquilo que você vê, as suas referências, né? Então, assim, se você só vê coisa ruim ou só lê coisa ruim, você vai escrever coisa ruim, você vai produzir coisa ruim, né? Você tem que ver coisa boa. Então, assim, mas falando do Festival de Edimburgo, o que acontece? Depois do Festival de Edimburgo, teria aqui em Brighton, que é a mais ou menos 1 hora de Londres, o festival maior da Inglaterra, que também não está localizado em Londres. Com Frida, eu recebi o prêmio de melhor espetáculo do Festival de Brighton por Frida Kahlo, Viva la Vida. É um espetáculo que foi muito premiado, ele viajou, ele nos deu surpresas muito gratas. Por exemplo, fui parar na divisa da Polônia com a Alemanha e não tinha a menor noção de que cidade eu estava indo, assim, porque alguém que estava da plateia um dia em Edinburgh, há 3 anos atrás, viu esse espetáculo, guardou as informações do espetáculo e um dia nos contactou com convite, com tudo pago, com hotel 5 estrelas, coisa que nunca acontece, para que fôssemos a essa cidade, que é Ostrava, Aliás, eu não estava na Polônia, estava na República Tcheca, desculpa. Ostrava, na República Tcheca. Enfim, lindo, mas isso tem um preço, que essa questão é importante, mas é um trabalho. Pode parecer lindo fazer o Festival de Teatro de Avignon, ou de Edinburgh, ou de onde seja, mas isso tem um preço, que é o preço você tem que ir para a luta, arregaçar a manga e ir, porque assim, se já é difícil fazer um festival, participar de algo no Brasil, quando você sai é mais difícil ainda, porque tem a barreira do idioma, tem a barreira das formas de produzir, sabe? No Brasil nós temos outras formas de aproximar e tratamento profissional. Aqui é diferente, então você tem que ir aprendendo, então você toma muita porrada. Eu quando fui produzir Frida não tivemos nenhum incentivo, né? Porque o que seria o órgão maior que nos ajudaria financeiramente não estava colaborando, então eu fiz um empréstimo e tirei o dinheiro do meu bolso e investi
o espetáculo pagou a si próprio, mas foi um risco, porque, assim, mas como eu não gosto de correr risco cego, sabe? Eu falei assim, gente, vou ficar devendo isso, como é que eu vou fazer? Então, o que eu fiz? Eu fui para Edinburgh, e daí eu fazia espetáculo toda noite, né? Um mês, todas as noites de espetáculo. Então, durante a tarde, eu trabalhava de garçom num café, num restaurante. Trabalhava até não poder mais, assim. E daí, se todo dia que juntava, eu falava assim, isso aqui é para pagar o banco. Luiz, eu queria te perguntar assim, sobre a temática, né? A Frida Kahlo, por um triz que eu não assisti, né? Porque eu ia assistir aquele ensaio, aquele dia, mas meu voo foi quase no mesmo horário. Mas sobre a temática, né? Por que montar a Frida Kahlo? Então, a gente está falando aqui de como usar o teatro, de como usar a dança para transformar o mundo. Então, o que você pretendia com essa temática? O que você pretendia falando da vida da Frida Kahlo? Então, eu acredito que tem tudo a ver com aliás, a nossa Frida dança, né? Ela dança no palco, não tem essa coisa de ficar, ai, minha perna é a cadeira de roda. Não, ela pula, ela brinca, ela vira um diabo em cena, ela se move fazendo coisas assim, estranhas, você sabe? Que a plateia não espera, a plateia fala assim, nossa, esperava ver uma pessoa sentada, amarrada a uma cadeira de roda. Não é porque a Frida Kahlo tem que ficar personagem, tem que ser amarrada a uma cadeira de roda. Ela pode ter seus delírios de fantasia e voar. Como dizia Frida, pies para que los quiero, se tengo asas para voar. Com relação à sensibilidade, né? Quando eu li Frida, foi de uma forma muito engraçada. Eu encontrei uma matéria de jornal no Uruguai falando sobre esse espetáculo e falava pessimamente da iluminação, do figurino, da atriz, falava mal de tudo, do diretor. Daí, no final, falava assim, uma lástima, porque o texto de Humberto Robles é lindo. E eu falei, vou encontrar esse texto, vou montar isso. Porque foi engraçado que Frida estava me cercando. Eu fui para a Tate Modern Gallery encontrar uma amiga minha, que tinha feito faculdade comigo, e hoje vive em Houston, mas há muito tempo não havia. E ela me trouxe de presente um livro de Frida Kahlo. E eu falei, você sabe que tem exposição aqui? Ela falou, não. Eu falei, então vamos ver. Levei ela para a Tate Modern, para ver a exposição. Naquele momento, assim, parecia que tudo tinha a ver com Frida. Aí, quando eu encontrei o texto, quando consegui contactar o autor, ele me mandou um texto. Era tão prazeroso fazermos esse tipo de conversa que durante uma semana ficamos falando e viramos amigos. No final, eu falei assim, Humberto, tienes que me mandar a obra? E ele me mandou o texto. Eu falei, agora tem uma coisa, se eu não gostar, eu vou falar, hein, porque eu falo. E quando eu terminei de ler, eu ria e chorava ao mesmo tempo. E disse, gente, isso é maravilhoso, isso me faz ter dor e chorar. Eu acredito que o artista tem que ser fiel àquilo que a sua sensibilidade diz. Como o Antônio acabou de falar, dos milhares de espetáculos que existem em Avignon, assim como os milhares de espetáculos que existem em Edinburgh. Muita gente está lá vendendo porcaria, vendendo qualquer coisa. É difícil encontrar quem é que está vendendo aquilo que ele acredita, aquilo que ele é apaixonado. E essa sensibilidade maior do artista. Faça, sim, aquilo que você acredita. Se você acredita de verdade em Frida Kahlo e consegue enxergar através do quadro dela, faça Frida Kahlo. Se você não consegue, não tem simpatia nenhuma com aquela obra, se você gosta de Leonardo da Vinci, faça uma obra sobre Leonardo da Vinci. Essa é a sensibilidade que move o artista, é o acreditar no que ele acredita. Falando nessas inspirações e nessas motivações, digamos assim, né, nesses estímulos que a gente tem para montar, queria que o Antônio falasse um pouquinho para a gente, tanto do Ciao Amore Ciao, quanto do Pasolini, né? Tem duas obras lindas, falando de dois artistas italianos, e eu acho que
tem muito disso, né, Antônio, nesses dois espetáculos, assim, foram espetáculos que você montou justamente nessa paixão por esses dois artistas, pela história de vida deles. São dois italianos, por coincidência, talvez não, mas enfim, o Ciao Amore Ciao, eu nem sabia quem era o Luigi Tenco, e há uns 12 anos atrás, eu fiz um filme para a televisão francesa sobre a cantora Dalida, e o Tenco foi justamente um dos amantes da Dalida, que se suicidou após o Festival de Sanremo, e eu, de repente, soube dessa história toda por causa do filme. Era o filho do Vittorio Gassman, Alessandro Gassman, que fazia o papel do Tenco no filme. E durante a filmagem, a diretora me fez ouvir coisas do Tenco, e eu fiquei muito tocado, assim, pela voz dele. Aí fui procurando, fui lendo, vi que ele era uma pessoa super engajada politicamente, que justamente se tinha suicidado com 29 anos, e a vida e o que ele escreveu, o jeito dele, super taciturno, muito reservado, isso foi me instigando, e assim... Quando eu me vi, eu já estava fazendo um espetáculo, não foi uma coisa assim tão decidida, né? E eu tinha feito uma obra anterior, que era um projeto meu mesmo, que era uma outra coisa, que trabalhamos juntos também, Nádia, que é o... Mas, enfim, o Tenco foi uma coisa mais direta, assim, e foi um challenge também, porque na França ninguém sabia muito bem quem era o Tenco. Mas como a ideia foi de atualizar todo esse material para os anos de hoje, eu trabalhei com um pianista que tem mais ou menos minha idade, então a gente... Como que dois jovens atuais ouviriam essa música, que é uma música muito açucarada, muito com os violinos da Itália dos anos 60, né? Então, acho que o fato da gente ter atualizado o estilo musical, a gente deu vida ao texto, ao engajamento do Tenco, que era um engajamento político, ele foi censurado, ele foi, enfim, ele tem um paralelo um pouco com Chico Buarque no espetáculo, porque é um pouquinho o mesmo perfil, e acho que isso, o fato de atualizar a forma musical permitiu que o texto fosse atual também, que não fosse um espetáculo empoeirado, e acho que com isso a gente conseguiu tocar as pessoas, mas né, assim, vindo ao encontro do que foi dito antes, foi realmente uma paixão, uma convicção, uma vontade de fazer que iluminou e que deu vida a esse espetáculo. Inclusive, o fato de atualizar o material musical permitiu a que o texto e o pensamento do Tenco fosse atualizado também. Acho que foi dessa maneira que a gente conseguiu tocar o público, porque realmente são palavras dos anos 60, então podiam estar empoeiradas. A gente tirou a poeira do texto através do despoeiramento musical que foi feito. E um outro ponto interessante, porque eu terminar com isso, é que é um espetáculo musical, mas nós somos só dois. Tem um pianista e eu, vestidos de preto, o piano é preto e só tem um banquinho na cena, mas existe a luz, que foi feita pela Nádia, né, que retomou o trabalho de luz do espetáculo e trouxe toda a sabedoria e a visão dela, e essa luz que nos guia, que permite que as coisas mudem, que o temperamento, né, de cada cena se tempere justamente. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o volume de material visual não é tão importante. A gente pode driblar... Eu estou no quarto espetáculo já que eu faço sozinho, e cada espetáculo que eu faço tem menos coisa, e eu acho que isso é uma riqueza muito grande. Eu não sou contra ter cenário e adereço, imagina, isso é uma delícia também, mas quando se trata de veicular uma palavra, e esse último espetáculo, outro, que é a Mauvaise Petite Fille Blonde, tinha uma palavra um pouco política que saía desse texto, de uma menininha de 8 anos que falava. O fato de não ter adereço nenhum permite ao público de canalizar e centralizar, se concentrar naquilo que o texto está sendo dito, e isso é uma constante nos espetáculos que eu faço sozinho, em paralelo aos projetos que eu faço com outros diretores, que é de enxugar um pouco e realmente dar mais valor para a iluminação do que para os adereços e para o cenário e para tudo isso, e isso permite que o texto saia assim de uma outra forma também e atinja o público do
do jeito que a gente quer. E com relação ao Pasolini, que foi outra pergunta da Nádia, esse foi um trabalho que eu quis fazer mais direcionado à obra poética do Pierpaolo Pasolini, porque o cinema e o discurso político dele, na França, inclusive no Brasil, é mais plausível, a pessoa conhece já. Mas a obra poética dele e a obra musical, que Pasolini escreveu muitas canções que a gente não conhece, isso é um pouco mais deixado de lado. Então, a vontade, né, o trabalho nasceu disso também, o diretor René Tchecatica, o tradutor do Pasolini aqui na França, me pediu várias vezes para ler coisas do Pasolini em leituras de livraria mesmo, não no espaço teatral, e essas leituras, várias eu fiz, foram me dando a ideia de formar esse espetáculo sobre a obra poética dele, que é o lado mais, que é colocado mais em evidência nesse segundo trabalho. Maravilha. E, assim, acho legal você falar disso, Antônio, de como, desse teu interesse em chegar no público, desse interesse de permitir que o público se concentre naquilo que está sendo dito e naquilo que o espetáculo pretende dizer, porque eu acho que é por esse caminho, né, juntando um pouco do que você disse agora e com o que o Luiz falou, que eu acho que é por meio da sensibilidade, é por meio de você atingir esse público, atingir a percepção sensível, né, a porção sensível do público, do grande público, do pequeno público, seja de que proporção você consiga atingir, para que, até como o Luiz falou também, para que a gente se sensibilize em relação ao outro, em relação ao próximo, que a gente comece a se preocupar em construir realmente um mundo melhor, em ter menos ganância, em ter menos interesses econômicos e políticos, e comece a olhar para o lado. Eu acho que a arte pode ter, né, eu não vou dizer nem essa função, essa missão, mas pode ter esse desenlace, digamos assim, né? Chegar nesse ponto de emocionar, de sensibilizar e transformar as pessoas para transformar o mundo. Tem aquela frase clássica que diz, né, que a arte, né, no caso, a frase é os livros, né, os livros não transformam o mundo, mas os livros transformam as pessoas que transformam o mundo. Então, eu acho que a arte pode transformar as pessoas para que elas transformem o mundo. E o caminho é a sensibilização, né, como vocês dois tão bem disseram. Você sabe, Nádia, pode interromper? Pode. Você sabe, Nádia, que há uns anos atrás, o Teatro The Globe, que é o teatro do Shakespeare, que nós lá estivemos, Fernando, o teatro do The Globe fez um evento chamado Globe to Globe. Então, eles pegaram espetáculos do mundo inteiro que já haviam visitado o Globe. Na verdade, não. Eles pegaram espetáculos do mundo inteiro que estavam produzindo Shakespeare. E eles levaram o único país do mundo que já teve espetáculo apresentado 2 vezes, o mesmo espetáculo apresentado 2 vezes pela mesma companhia no The Globe, tendo sido esgotadas as vendas, foi o Romeu e Julieta, do Gabriel Vilela, do Grupo Galpão. Que eu vi a estreia, assim que eles saíram, eles produziram isso no Vale do Jequitinhonha, numa cidadezinha que não tinha nem luz elétrica, eles ensaiavam durante o dia e dormiam às 6 da tarde com as galinhas. E depois, esse espetáculo estreou, eu vi quando estreou, assim que saiu do Vale do Jequitinhonha e apareceu em São Paulo, eu vi, assim, já logo no início, e vi esse espetáculo mais umas 5 vezes em cidades diferentes pelo Brasil. Passados 16 ou 17 anos, eles voltaram para o The Globe para apresentar. Naquele período que eles estavam apresentando, eu tinha sido operado. Eu tive um rim que foi removido. E eu tinha todos os meus ingressos comprados para aquele festival, e acabei dando todos, mas não dei o do Vilela. Eu guardei e falei assim, se eu conseguir andar, eu vou. Eu não estava conseguindo andar muito bem, mas eu catei 2 muletas e fui assim mesmo. Eu fui de muleta, tudo mais para o teatro. Quando eu entrei, fiquei em pé,
depois de operado. Gente louca faz coisas loucas. Eu fiquei 2 horas em pé, segurando a muleta, assim, para poder ver o espetáculo. Quando terminou, eu falei, gente, por que eu estou fazendo essa loucura de ver isso em pé, pós-operado? E daí eu tive a resposta. Tinham 2 meninos na minha frente, 2 ingleses. E um virou para o outro e falou assim, eu estudei Shakespeare na escola. E o outro falou assim, ele falou, sim, mas eu sempre achei chatíssimo. Foi necessário que eu viesse hoje ver brasileiros ensinando Shakespeare para entender que é preciso, às vezes, que outras nações nos ensinem sobre aquilo que é nosso. Isso é sensibilização. Muito legal. Nossa, Luiz, como é forte isso, né? Forte, Porque né? eu vejo que, às vezes, pensando principalmente do cenário da onde eu falo, que é a educação pública brasileira, né? Que é pensar a arte dentro desse espaço, e a gente vem acompanhando aí que a arte entra, a arte sai, entra no currículo, sai no currículo, o que levar, né? Como fazer as potências estéticas que o Brasil produz, dialogar entre ela mesmo, que a gente vive no país continental, ao mesmo tempo ser referência fora do país. E, ao mesmo tempo, você me levou a refletir sobre a profissão do artista, né? Sobre essa profissão que provoca o outro a pensar sobre o melhor do outro e de si mesmo, né? Sobre que ele gera essa sensibilidade, mas o que é mais importante, ao meu ver, neste momento, é que o artista, ele lida com a criação em diferentes momentos. Ele vê o invisível, né? Ele propõe uma forma de caminhar no qual a gente vai se descobrindo no caminhar, né? Ele coloca uma forma de olhar o mundo para que ele valorize o que ele tem, para que ele veja em outros contextos, para que ele veja aquilo que não está claro naquele momento. E pegando essa tua experiência, me fez pensar como que eu posso mostrar para os nossos estudantes ali do DANCEP, principalmente esses que estão na escola pública, que vale a pena estudar arte, que vale a pena conhecer a arte, que vale a pena você fluir artisticamente, assistir, criar um repertório sensível para poder compreender o mundo, né? E eu fiquei pensando das escolhas de vocês, brasileiros, né, que estão hoje em outros países, né, olhando para as nossas produções aqui também. E fiquei mais curioso ainda que esse papo não se encerre aqui, que aqui seja só o primeiro passo para que a gente possa conversar e ter vocês aqui com a gente em outros momentos. Em momentos para pensar outros aspectos do processo de criação, pensar por que o Antônio ele tem um trânsito ali entre a produção, esse bailarino e esse ator, esse espaço de movimento que o Luiz bem traz, de produzir o figurino, de criar, de escrever, né, para a gente poder refletir sobre o que move vocês a criar. E a primeira conclusão que eu posso tirar é que vocês estão fazendo com que o mundo se transforme num mundo melhor. Vocês estão contribuindo para que a gente possa desenvolver a nossa sensibilidade, principalmente nesse sintoma que é essa pandemia que o mundo está vivenciando, e a gente viu que se não tivesse as artes, a generosidade dos artistas, trocando com a gente por esse veículo que é a tecnologia, eu não sei como nós estaríamos, né? Verdade, uma Eu não sei pandemia como sem a seria. tecnologia, né? Agora você falando, o que o Luiz falou em cima da tua fala, esses dias eu estava ajudando minha filha a fazer um trabalho da faculdade de bioética, nada a ver, mas, e aí, falando sobre bioética, tinha várias perguntas associadas à pandemia no sentido ético, né? E aí, o que eu falei para ela é como parece mais fácil pensar em bioética num momento de pandemia, onde você entender que atender um paciente pensando que ele é jovem, ele vai ter mais tempo de produzir do que atender um velho que, quem sabe, morra logo, então não é lucro atendê-lo, e você priorizar um atendimento do que o outro, que são coisas que a gente vive hoje, como fica mais fácil entender depois de estar vivenciando uma pandemia.
E essa vivência da arte, de você poder viver outros momentos da história, de poder você viver ali por 1 hora, 2 horas que dura um espetáculo, conhecer outras culturas, conhecer outros artistas, conhecer outras épocas da história, como fazem a gente ver o mundo ao nosso redor de uma forma diferente, né? Então, não só pela sensibilização que a arte traz, mas também pela cultura, de você vivenciar um período de guerra, de você vivenciar um período de sofrimento, de você vivenciar um período histórico diferente que possa te ensinar sobre o período histórico que a gente vive hoje. Então, eu acho que a arte tem essa dupla função, né? É a função sensível e a função cultural, de você nutrir um espírito, né? Você nutrir um ser, para olhar com outros olhos à sua volta. Eu acho que isso também é uma grande função da arte, isso fica claro nesses espetáculos, né? Então, conhecer a história da Frida Kahlo, conhecer a história do Luigi Tenco, conhecer a produção do Pasolini, conhecer a produção do Shakespeare, conhecer o que acontecia na época de Shakespeare e trazer isso para a nossa época, conhecer o momento do Chico Buarque, o momento do Luigi Tenco, e trazer isso para a nossa época, como pode munir, principalmente a juventude, de conhecimento para viver melhor no mundo à sua volta. Acho que é É a questão do você melhora a si próprio, né? Quando você melhora a si próprio, você já colabora para que o mundo seja melhor. Também. E com relação ao aspecto pedagógico, né, que você estava comentando, eu acho que assim, no caso da escolinha, escolinha porque é o jeito que estava escrito, né, todo este... Escolinha de artes. Escolinha de artes. Mesmo o lado pedagógico da dança no início, ou do teatro, da dança, vamos dizer assim, eu acho que a função do professor é realmente de dar todos os meios possíveis, né? Existe o local, existe o horário, existe o material que está sendo dado. Agora, cabe ao aluno digerir isso da maneira que ele quiser, porque pode ser que um tal aluno não está muito seguindo, não é bem a dança, o mundo dele, mas a mecânica do movimento, daqui a 20 anos, vai servir para ele como bagagem para uma coisa que ele vai escolher mais tarde para fazer. Então, assim, o resultado da arte não é necessariamente uma coisa imediata, sobretudo no que diz respeito à criança e à adolescência, né? Acho que a função do professor é fornecer o material da maneira mais maravilhosa possível, mas não julgar a maneira como o aluno está absorvendo esse material. Eu acho que isso é importante para que o mundo seja melhor também, porque a seleção não é feita por aí. Ninguém sabe o que acontece dentro da cabeça do aluno quando ele está ouvindo tal música, ele não sabe se é Mozart ou quem é, mas ele ouviu alguma coisa e isso desencadeou um outro caminho que vai fazer que mais tarde ele vai ser um dentista. E quando isso vai dar frutos, né, Antônio? Isso pode vir anos depois. Aquela sementinha fica plantada ali, pode germinar anos depois. A reverberação ao longo do tempo dessas experiências, ela é fundamental para humanizar o ser, né? O importante é o contato, né? É o estar junto, é o produzir, é o... Gente, ter acesso. É ter acesso. Gente, eu queria ficar conversando com vocês horas aqui. E como eu falei, isso é só o começo da nossa conversa. Eu espero que esse seja só o nosso primeiro encontro. E eu já fica aqui o convite para que daqui 10 anos a gente volte com esse mesmo tema para a gente pensar. 10 anos? Daqui 10 anos, mas nesse intervalo de 10 anos... Mas nesse intervalo de 10 anos, a gente vai fazer várias coisas no meio do caminho. E eu queria ir para... Querida, eu já estou surdo agora, com quase 50. Daqui a 10 anos eu não vou estar... Aliás, eu estou enxergando muito mal também. Mas eu queria pedir a gentileza das considerações finais de vocês, e eu queria deixar só uma pitadinha. Você vai pedir para dançar. Olha, pode ser dançar, declamar, mas o que vocês falariam para os nossos jovens que serão responsáveis pelo amanhã e também serão fazedores do amanhã conosco, em outros corpos, com outras percepções do mundo? O que vocês falariam para os próximos 10 anos para a gente pensar a arte aí? E daí eu já vou agradecendo a participação de vocês.
Eu já diria assim, vai e marca teu gol, sabe? Não, aprenda a jogar, aprenda as regras, escolhe o time que você gosta, quem é que você quer com você, jogando na mesma camisa que você, que acredita com você naquilo que você está propondo. Entra em campo e faz. Não importa se tem gente que vai achar que é datado, se é quadrado, se é muito contemporâneo e também não dá para entender, não, sabe? Mas estude, explique para você mesmo, se a sua alma está sensibilizada para aquilo, faça, e paremos de uma vez por todas de achar que no quintal do vizinho é que produz goiaba melhor. Não, às vezes a gente não está enxergando a qualidade da nossa goiabeira. Então, olha para o próprio pé, olha para você, veja o que você tem de bom e produz para o mundo aquilo que você tem de bom, traz para o mundo. É como a história dos dois ingleses falando dos brasileiros, né, que ensinaram a eles a sensibilidade de Shakespeare. Então, às vezes, a gente não dá valor ao que tem, e dê valor a si próprio, vá, faça, com quem você acredita, esteja envolvido de pessoas em quem acreditam em você e você acredita, é isso. Acho que é realmente isso, é a ação. Enquanto não for feito, não será feito. Então, tem que ser feito, porque pouco importa. Qualquer coisa. Eu demorei anos para começar a fazer meus próprios projetos, e eu sou muito orgulhoso do que eu fiz antes, e continuo fazendo coisas de outros diretores, mas chegou um momento que eu quis fazer eu mesmo alguma coisa, e é isso, enquanto não tivesse sido feito, não seria feito. Então, estar continuamente na ação. Mesmo que a ação seja ficar 6 meses refletindo sobre um tema, sentado no sofá da sala, isso é uma ação, né? Não existe a inação, a inerência da ação. Então, se colocar na posição contínua da ação dentro desse universo que foi escolhido viver e ser feito, né? Como diz, sem nenhuma censura de será que é bom, será que não é bom, será que é muito isso ou muito aquilo, nunca será muito nada, enquanto não for feito. Sempre será o suficiente. E eu acho que, assim, a produção, eu particularmente conheço a produção do Antônio, essa produção solo dele, dos últimos espetáculos, que ele, como o Fernando falou, como que ele produz, atua, e com uma energia, com uma garra, que só pode sair desse desejo, que só pode sair dessa vontade de fazer e desse acreditar naquilo que está sendo feito. Eu acho que realmente é bem isso, né? Você acreditar no que você está fazendo, é você se juntar com as pessoas que acreditam na mesma coisa que você e partir para a ação. Muito bom. Nossa, gente, eu estou sensibilizado com a fala de vocês. Só tenho que agradecer, agradecer e agradecer. Queria, mais uma vez, convidá-los, né, para que vocês venham nos visitar aqui na nossa Escolinha de Arte, que ao longo de mais de 60 anos, tem aí escrito a própria história do ensino da arte e produzido muita arte que sensibilizam as pessoas. Vocês venham conhecer o nosso Colégio Estadual do Paraná, né, com seus quase 5.000 estudantes, nós estaremos de portas, teatros, braços, casa... Teatro recém-reformado. Aberto. Maravilha. Para que vocês possam... Por onde passaram muitos amigos, né, Nádia? Muitos. Sim. Né? Então, fica o convite para vocês. Mais uma vez, Nádia, obrigado por essa mediação, que essa seja a primeira de muitas. Né? Eu quero muito agradecer ao Antônio e ao Luiz por terem aceito o convite, por terem disponibilizado parte do tempo deles aí, que a vida está corrida para todo mundo, e ter vindo participar desse bate-papo com a gente. Eu que agradeço muito, Antônio, Luiz e Fernando, pelo convite também para mediar e para orquestrar um pouco esse bate-papo aqui. Aproveito e já estendo o convite para todos que estão assistindo a nossa mesa aqui, que prestigiem todas as atividades do seminário da mostra, né? A gente está com vários workshops, mesas assim encantadoras como essa, e que a gente espera que esse mover nos próximos 10 anos, nós possamos fazer juntos um mundo cada vez mais sustentável. Eu acho que eu vou trazer aqui um mundo cada vez mais sensível, no qual os processos de comunicação ocorram em suas múltiplas possibilidades, e que a gente possa fazer isso junto, fazendo,
fazendo e fazendo. Gente, um forte abraço, um grande beijo para vocês e que esse seja só o começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.